O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo, peçamos a Ele o dom da sabedoria, para que esta palavra escutada e agora meditada nos ajude na conversão diária. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 24º domingo do tempo comum. E somos agraciados pelo trecho que acabamos de ouvir, retirado do capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas. Este capítulo é uma unidade literária formada por 3 parábolas, que nos convida à conversão e a participarmos da alegria de Deus. E quais são as 3 parábolas do capítulo 15? Primeiro nós temos a parábola da ovelha perdida. Depois nós temos a segunda, a parábola da moeda perdida. E a terceira, nós temos a parábola do filho perdido, também chamado do filho pródigo. No 4º domingo da quaresma, nós meditamos a parábola do filho pródigo, ou também chamado do pai misericordioso. E por isso hoje nós vamos ficar com o trecho mais breve, para meditarmos as 2 primeiras parábolas. E o que elas nos remetem? A alegria de Deus ao reencontrar os seus filhos perdidos. Então poderíamos dizer que este capítulo 15 é o capítulo dos perdidos, que são encontrados: a ovelha, a moeda e o filho. Então agora nós vamos para o texto bíblico, porque hoje ele tem uma grande densidade. E nós vamos dividi-lo em 3 partes. A primeira é a introdução. A segunda parte, vamos meditar a primeira parábola da ovelha perdida.
e depois a terceira parte, a parábola da moeda perdida. Então, se você estiver com o texto bíblico em mãos, eu te convido a retomar os 2 primeiros versículos, versículo 1 e 2. Leiamos juntos. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. este homem, Acolhe os pecadores e faz refeição com eles. paremos aqui. Temos 2 grupos diante de Jesus. Quais são eles? Pecadores e publicanos, e do outro lado, fariseus e escribas. Vamos entender quem eram estes 2 grupos. Os publicanos eram os cobradores de impostos, e os fariseus e os mestres da lei eram autoridades religiosas daquela época. E de acordo com a visão judaica, farisaica, os publicanos eram considerados pecadores públicos, logo não poderiam fazer parte da religião. E por que os publicanos eram considerados como pecadores públicos? Porque eles cobravam o imposto, e a corrupção não é algo novo na história, minha gente, não é só agora do nosso tempo, não. Na época de Jesus, os coletores de impostos também eram corruptos, cobravam além do que deviam. E sendo assim, não eram admitidos à comunidade religiosa, logo eles eram excluídos. E junto dos publicanos estavam também quem? Os pecadores. O primeiro grupo, dos que eram excluídos, dos que não participavam da religião dentro das suas normativas. E o outro grupo era o grupo dos líderes religiosos, fariseus e mestres da lei. Qual era a finalidade deles dentro do judaísmo? Então, eles eram pessoas instruídas de acordo com a normativa, com a lei, com a Torá, e eles tinham como missão introduzir os demais judeus ao conhecimento da palavra, a prática da fé judaica daquele tempo. Então, estes são os 2 grupos que estão com Jesus. Mas agora, olha que interessante, a conduta de cada um dos 2 grupos é diferente. Os excluídos, pecadores e publicanos, se aproximavam de Jesus para fazer o quê? Pode colar aí no texto. O que eles faziam? Lá no versículo 1, os publicanos e pecadores aproximavam de Jesus para O escutar. o escutar. Agora o segundo grupo, os líderes religiosos, fariseus e mestres da lei, aproximavam de Jesus para fazer o quê? Criticar. Criticavam Jesus. Os pecadores querem escutá-lo e os líderes religiosos querem criticá-lo. Você hoje se identifica com qual grupo? Vou repetir. Você hoje se identifica com qual grupo? Os que se aproximam para escutar ou para criticar? Eita, o Evangelho já no início nos dá uma sacudida. É necessário que a possibilidade que temos de reconhecermos os nossos pecados, as nossas fragilidades, nos possibilite um caminho de humildade que nos leve a Jesus para escutá-lo. Porque a partir do momento que nós somos revestidos da norma religiosa
e tendo ela como escudo, como muitos grupos hoje têm utilizados, se resguardando na normativa religiosa, já dizem: a minha prática diante da normativa me justifica, logo eu não preciso de conversão. Logo o outro que é pecador e não eu, porque eu estou cumprindo todas as normativas da religião, como era na época os fariseus e os escribas. E esta forma de lidar e de viver a religião bloqueia a nossa potencialidade e não permite com que o que nós temos de melhor dentro de nós possa emergir para fora, porque a murmuração e a reclamação de sempre dizer que o outro está errado, de sempre travestido pela norma religiosa, justificar-se e condenar o outro, te bloqueia para a graça da conversão. E Jesus, percebendo os dois públicos que estavam diante dele, utiliza uma palavra de sabedoria, que é o que nós chamamos de parábola. A parábola é uma história ilustrativa que chama a atenção dos ouvintes para que eles não se dispersem, e ao mesmo tempo, no final da parábola, o ouvinte pode tirar uma conclusão. O ouvinte pode ter uma lição de fé diante da palavra que Jesus queria ensiná-los. Agora nós vamos para a segunda parte do texto, que é a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Vamos aos versículos 3, 4, 5 e 6. Vamos ler juntos? Então, Jesus contou-lhes esta parábola. se um De vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? quando a encontra, Coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos, comigo encontrei a minha ovelha que estava perdida. com quem que Jesus falava? Com os judeus. E esta dimensão simbólica do pastor e da ovelha era muito cara aos judeus, porque ela remete ao Antigo Testamento. O pastor e o rebanho é um clássico do Antigo Testamento, porque revelava a relação de Deus para com o seu povo. Ele tinha um grupo difícil para dialogar, que era dos fariseus e dos mestres da lei. Então olha a sabedoria de Jesus, de trazer o elemento simbólico que era comum ao ouvido de cada um dos seus ouvintes. Então conta esta parábola. E qual era a finalidade de Jesus ao contá-la? Que o pastor que acha aquela ovelha que tinha se extraviado das pastagens, das demais ovelhas e inclusive do seu pastor, remete à tradicional figura da salvação. Deus sendo o pastor que cuida, que pastoreia e que ama as suas ovelhas e que não quer permitir com que nenhuma delas se extravie do seu rebanho. Qual a finalidade de Jesus? De dizer aos fariseus e aos mestres da lei: vocês fazem parte do rebanho de Deus, mas aqueles que vocês excluem, pecadores e publicanos, também fazem parte do rebanho de Deus, porque deste rebanho ninguém é excluído.
haverá no fim um só pastor e um só rebanho. E o Evangelho, minha gente, sempre tem uma atualidade para o tempo presente. Hoje nós estamos num grande polarismo em todos os sentidos, que nos divide, que atiça a agressividade que está dentro de nós e que muitas vezes nos faz levantar contra o outro. E ao ouvirmos esta parábola da ovelha perdida, devemos nos reconhecer nela e permitir a graça de sermos também nós encontrados por Jesus, o bom pastor, que faz de nós um só povo e um só rebanho, sem divisões. E o que mais me chamou a atenção, quando eu preparava esta homilia, estudava, rezava esse texto do Evangelho, são as 7 atitudes do bom pastor. A parábola, ela é bem curtinha, mas ela tem uma densidade teológica muito grande. E rapidamente eu gostaria de elencar estas 7 atitudes do pastor. Primeira, deixa as 99. A matemática do pastor é diferente da nossa matemática. Porque uma diante de 99, matematicamente falando, é uma perca irrisória, desconsiderável. Mas para o pastor não, esta uma é sagrada, esta uma é valiosa, e ela não pode ser perdida. Segunda atitude, vai atrás. Não fica esperando a ovelha tomar o caminho de volta, mas amando-a, considerando-a, vai atrás dela. Terceira atitude, ao encontrá-la, coloca nos ombros para sarar as suas feridas. É um pastor que acolhe, no mais íntimo e no mais profundo, poderíamos dizer na força do abraço. E ao mesmo tempo é o bom pastor que tem o remédio para curar o machucado da ovelha perdida. Quarta atitude, leva para casa, chega em casa. Este pastor tem uma casa e esta ovelha também tem uma casa, e a casa da ovelha é a casa do pastor. E quando esta ovelha se extravia da casa do seu pastor, ela não se reconhece em outras casas, porque a sua casa é a casa do pastor. E isso está intimamente ligado com a terceira parábola, que é a do filho perdido, que volta novamente para onde? Para a casa do pai. Quinta atitude, reúne os amigos. Esse pastor não é um pastor solitário, mas é um pastor que vive na fraternidade, é um pastor que tem amigos, e é um pastor que gosta de reunir. E reunir para quê? Para alegrar-vos comigo. A finalidade das 3 parábolas dos perdidos, seja da ovelha, seja da moeda, seja do filho, é a alegria de Deus. E só na primeira parábola nós encontramos a palavra alegria 3 vezes. Vinde, alegrai-vos comigo. Alegrai-vos porque eu encontrei a ovelha perdida. Alegrai-vos porque eu encontrei a moeda perdida. Alegrai-vos porque eu encontrei o filho perdido. A alegria de Deus está sempre em nos encontrar. E por último, a 7ª atitude, encontrei a ovelha perdida. Padre, a partir do momento que eu também me perco pelas estradas da vida, pelas escolhas que eu faço no meu cotidiano, o que esse evangelho pode me ajudar a fazer o itinerário do bom pastor para com a sua ovelha?
E o que isso pode fazer na minha vida, Padre? E aí o Evangelho vai te responder. Vamos lá no versículo 7. Olha o que está escrito lá. Leiamos juntos. Eu vos digo... Assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Jesus convidava a turma da murmuração e das críticas, que nós vimos lá no início do texto, a fazerem um caminho de conversão para passarem da murmuração para a alegria. É isso que o Evangelho hoje quer realizar na minha vida e na sua vida. Nos tirar de uma condição constante de crítica, reclamação e murmuração e de nos levarmos para qual realidade? Da verdadeira alegria. Por isso, agora, ele chama a atenção, haverá mais alegria por um pecador que se converte do que por 99 justos que, travestidos pelas normas religiosas, se justificam pela sua prática e não pela conversão do coração. Isso era difícil para os fariseus e mestres da lei escutarem, e é difícil também para nós escutarmos hoje. Porque de repente nos convencemos que é a nossa prática que nos justifica diante de Deus. E hoje o Evangelho nos apresenta o contrário. O que nos justifica diante de Deus é a verdadeira conversão do coração. Logo é necessário uma prática religiosa que seja da alegria, minha gente. Por isso, 3 vezes, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Hoje muito me assusta tantos grupos dentro da Igreja Católica que estão optando por uma prática religiosa de uma tristeza constante, cabisbaixo, um rosto amarelo sem vida, um rosto sem alegria. E a parábola dos perdidos, seja da ovelha, da moeda ou do filho, nos convida hoje a uma prática religiosa que seja da verdadeira conversão do coração e que nos ajude na vivência da alegria de Deus. Por isso haverá no céu mais alegria por um pecador que se converte do que por 99 justos que se justificam. Vamos agora para o fim do texto, a segunda parábola. A segunda parábola é a da moeda perdida. Tomemos aí versículos 8 e 9. Vamos ler juntos? E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: força, igreja, alegrai-vos comigo. Mais uma vez, alegrai-vos comigo. Olha que interessante a segunda parábola. Na perspectiva judaica, as mulheres também eram excluídas. A perspectiva deles era machista. E Jesus está falando com quem? Com os judeus. Para vocês entenderem que além da corrupção ser antiga na história, o machismo também é muito antigo na história. As mulheres não poderiam fazer parte da prática religiosa como os homens. E agora Jesus coloca como personagem principal da segunda parábola quem, minha gente? Uma mulher. Esse banquete, Jesus estava fazendo o que com os pecadores e publicanos? Uma refeição. Uma refeição, era um banquete. Então, este banquete, sendo para todos, não tem distinção de classe social, não tem distinção de classe trabalhista,
E também não tem distinção de gênero, é para os homens, mas também é para as mulheres. Se até naquele momento existia uma teologia excludente, que excluía os pecadores, que excluía as mulheres, agora Jesus nos apresenta uma teologia da reconciliação, uma teologia da inclusão, na qual as mulheres também fazem parte, na qual as mulheres também são chamadas, são convidadas para o grande banquete, e elas não estarão de fora. Olha que maravilha a pedagogia de Jesus. E esta mulher, ela tem 10 moedas. Se naquela época ela era excluída da sociedade, ela era uma mulher pobre. Logo, tendo 10 moedas, perdendo uma, aquela uma perdida lhe faria falta, porque ela era pobre. E o que esta mulher vai fazer? Ela vai atrás da moeda perdida, como o pastor vai atrás da ovelha perdida. E quais são as atitudes da mulher, sabendo que ela tem algo de valor e que perdeu? A ovelha era importante, e agora a moeda tem valor. E esta parábola está falando de quem? De cada um de nós. Então entenda que diante de Deus você tem valor. Como a ovelha é importante, a moeda tem valor. Então esta mulher, ela acende a lâmpada. Diante de uma sociedade tão obscura, de um tempo tão neblinado como o nosso, é necessário que a luz da fé nos ilumine. Acendamos a nossa lâmpada. Aquela mulher, ela varre a casa, ela se esforça. Ela não fica chorando sobre a cama, se justificando, e agora perdi a minha moeda, o que vai ser da minha vida? Não, aquela mulher se coloca em atitude. E hoje nós precisamos deste vigor, porque de repente nos vitimamos demais e temos pouca ação, pouca atitude. Então aquela mulher faz uma limpeza, varre, procura. E hoje o que eu preciso varrer dentro de mim para encontrar esta moeda perdida, que também sou eu? Terceira atitude da mulher, ela procura cuidadosamente. É a atitude daquele que persevera, daquele que não desiste, daquele que está numa constante ação de cuidado. Quarta atitude, ela reúne os amigos, como o bom pastor reuniu os amigos quando trouxe a ovelha perdida. Olha a figura da amizade, que hoje nós também precisamos resgatar diante da cultura do ódio, diante da cultura das armas, a cultura da amizade. O Papa Francisco tem falado constantemente, a cultura do encontro, reúne os amigos. Quinta atitude da mulher, alegrai-vos comigo, como a do pastor. As duas parábolas querem nos falar da alegria de Deus. Não seja um cristão de cara amarrada, não seja um católico murmurador que briga, acusa e se justifica sempre nas suas atitudes, mas queira hoje experimentar a alegria de Deus. E por fim, a sexta atitude da mulher, encontrei o que estava perdido, por isso a grande alegria. Irmãos e irmãs, que nesta manhã de hoje, nós façamos esta experiência. Vamos no último versículo, para nós fecharmos o texto. Olha o que está escrito lá, vamos ler juntos? Por isso,
Eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Qual é a finalidade da vida cristã? Participar da alegria de Deus. Não se prive da alegria de Deus. Porque Jesus nos dá a conhecer esse Deus. Jesus motiva os nossos corações a termos esta pertença da alegria de Deus. E Jesus quer despertar o desejo de voltarmos à casa desse Deus. E eu gostaria agora de citar para vocês uma frase de Santo Agostinho, que diz assim: é o próprio pastor que te grita para voltar. É o próprio pastor, o lugar da calma que o seu coração atribulado necessita. É o bom pastor, onde mora o amor que não conhece o abandono. Se esta parábola ou estas parábolas eram dos perdidos, ovelha, moeda e filho, todos os três foram reencontrados e readmitidos à comunhão e à alegria. E hoje você também é convidado a voltar, a ouvir a voz do pastor que te chama. E você, sendo ovelha desse redil, encontrar o lugar da calma que o seu coração atribulado necessita. É onde o amor não conhece o abandono, porque quando se faz abandonado pelo amor do pastor, é novamente reencontrado. Só a fé pode transformar o egoísmo em alegria e reatar as justas relações com Deus e com o próximo. Por isso, esse caminho é o caminho de fé. E agora, minha gente, fica uma indicação prática para a sua semana. Preste atenção no que o padre vai te dizer agora. Dentro de cada um de nós, existe multidões de perdidos. E hoje, as 3 parábolas dos perdidos quer nos convidar a um olhar misericordioso para a multidão de perdidos que nos habitam. E a partir do momento que nós fazemos esta experiência de nos perguntar: o que está perdido dentro de mim? O que hoje o Senhor precisa encontrar? Se nós enfatizamos a figura da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, agora devemos também valorizar a figura do pastor que encontra a ovelha, da mulher que encontra a moeda e do pai que encontra o filho. Olhar para a nossa multidão de perdidos de maneira interior é permitir um caminho de reconciliação conosco, que nos possibilita a graça de sermos reencontrados pelo pastor, pela mulher e pela ovelha. E sendo reencontrados, consequentemente, readmitidos à casa do Pai, e estando com Ele na sua casa, participar da sua alegria. Que força desse evangelho para a nossa vida hoje. Não abandone os seus abandonados, mas faça um caminho interior de reintegração destes abandonados que te habitam, para que, sendo encontrados, eles participem do banquete e da alegria de Deus. É Ele o nosso bom pastor.
É Ele o Pai misericordioso. É Ele como uma mãe cuidadosa que vai e procura e traz de volta o filho ou a filha perdida. Então vamos encerrar pedindo esta graça para a nossa vida. Por um instante diante desta palavra, se pergunte: eu me reconheço no grupo dos pecadores e publicanos que escutam a palavra, ou no grupo dos fariseus e mestres da lei que criticam? Peça agora esta graça de uma tomada de decisão, de se colocar como esta ovelha que se permite encontrar o pastor. Peça agora esta graça de olhar para multidões de perdidos que te habitam e para que eles sejam reencontrados pelo bom pastor e reconciliados, em primeiro lugar, com você. Peça agora para que o Senhor te ajude na vivência da conversão e da misericórdia, porque haverá mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu, à procura do olhar que se desviou do céu. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu, à procura do olhar que se desviou do céu. A encontrou em campos que não são seus e viu que em suas feridas a dor está. Em seus olhos há somente a solidão, e agora só deseja ao redil voltar. A ovelha sou eu e não conheço outra voz. Por isso quando eu fugi, me cansei, me perdi, procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor a me chamar, e assim eu compreendi. Se de ti eu fugi, 99 ou mais deixarás para trás, irás me buscar.